Tá, eu sou o Hudson Marcelo, sou roteirista e realizador audiovisual nos coletivos Miraluz Filme e Audiovisual Ney Quariterê. Eu trabalho já com audiovisual desde 2015, no ano em que a Miraluz estreou, lançou 3 curtas-metragens. Aí desde 2017 eu faço parte do Quariterê. Estamos para lançar os 2 primeiros curtas-metragens, provavelmente já esses meses vindouros. Meu nome é Felipe Damian, eu trabalho com cinema há mais ou menos 11 anos, 12. Comecei na universidade, eu também sou servidor público, cinema não é a minha principal ocupação, mas eu tenho trabalhado, comecei também trampando com coletivos como Miraluz e tenho tido várias experiências. As experiências têm sido importantes assim para essa formação meio torta, mas que tem sido uma formação também. O filme não começa com a gente, Ele parte de um edital da Lei Aldir Blanc, que era o de Mestres da Cultura. Teve uma galera, assim, terceiros, que resolveram homenagear o mestre Rai Quintê, capoeirista, candomblessista. E aí nesse processo eles acabaram contratando a gente, convidando a gente para fazer o filme. Obviamente que a gente o convite foi feito pessoalmente para mim, e aí eu resolvi estender para o Hudson também por algumas questões que tem a ver com cor e tal. Eu senti que tinha algumas questões que o Rai, ele é uma pessoa assim muito distante de mim. Muito, e ao mesmo tempo tem outras coisas que nos aproximam bastante também, mas assim, eu senti que para enxergar ele minimamente de um jeito que eu conseguisse filmá-lo de um jeito honesto, eu precisava ter um olhar que eu não conseguiria ter, assim, entendeu? Por ser um cara branco, criado como cristão, que nunca praticou capoeira. Então, nesse sentido, eu acho que o Hudson ele teria vivências que poderia contribuir, assim. Então, eu não conhecia o mestre Rai Quintê, Vim a conhecê-lo durante a pesquisa, para fazer o documentário. Assim, eu fiquei muito feliz de receber o convite do Felipe, Primeiro, para novamente estar dividindo com ele numa produção audiovisual, que a gente trabalhou junto. Acho que o último que a gente dirigiu foi quando a gente estreou, O resto foi só roteiros, que a gente dividiu juntos. Então, acho que desde 2015, que a gente não dirigia um filme junto. E, assim, casou, desse personagem, o Rai Quintê, esse homem, assim, que é do candomblé e da capoeira. Coincidiu de eu estar finalizando um curta-metragem chamado Que Tivesse a Melodia, que é do Quariterê, que trata justamente de um candomblessista. Então, assim, isso me atraiu muito em relação à história, de poder contar a história desse homem, que, assim, de 2 expressões, da cultura negra, que é da capoeira e do candomblé. Ainda mais quando fiquei sabendo que o pai dele, o seu Raimundo, foi um dos fundadores do candomblé em Mato Grosso, Assim, um dos primeiros barracões, a ser inaugurado aqui foi dele, em Vargem Grande. A pesquisa ela foi basicamente feita, não existiam muitos materiais, assim, coisas que a gente podia consultar e tal, ler sobre o assunto, Mas o que tinha a gente fez, e boa parte dessa pesquisa se dava com esse vídeo caseiro, que ele faz parte da maior, ele é a maior parte do filme, Ele tá na tela, E foi assim, essa pesquisa bem direta mesmo, O que, de alguma forma, foi colocar a gente em maus lençóis, porque a primeira vez que esse filme ele foi regravado pelo menos 2 vezes, e o que a gente vê na tela é uma terceira versão ainda, Não foi uma outra regravação, mas é uma terceira versão. Na primeira vez, assim, a gente teve
nas 2 vezes a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas na primeira vez, esses personagens eles acabaram já contando histórias que eles tinham contado atrás das câmeras pra gente. Então tinha alguma coisa ali, tipo de... Era uma performance diferente, né? Eu acho que tanto a gente tinha bem claro pra gente, né, que o personagem, né? Eu tô até chamando de personagem porque a gente acredita que ele tá performando. Seja se a gente vê pela primeira vez, se a gente vê várias vezes. Então, assim, a performance deles era a performance de quem tava falando uma história pela segunda vez, né? Então, assim, isso já deu um resultado também que pra gente talvez não fosse o ideal, sabe? Mas quando a gente precisou regravar, aí a gente precisou, de alguma forma, mudar o tom, sabe? Talvez fazer até as mesmas perguntas, mas de formas diferentes, né? Então a gente tentou achar essa outra forma de conversar, de acessar essas histórias sem que ficasse tão mecanizada a coisa, né? E eu acho que a gente, de alguma forma, a gente conseguiu fazer isso, né? Eu acho que de algum jeito, né? Então esse filme ele também fala sobre ele também é sobre esse processo, né, pra gente, sobre refazer várias vezes e sempre tentando achar um novo jeito, né? E eu particularmente gosto muito assim dessa última versão, dessa versão final. Embora eu entenda que ela é uma versão um pouco menos palatável, né? Ela quase que flerta com a videoarte, né? Porque assim, os elementos de dança e de música ali são muito fortes, né? Tipo assim, é basicamente uma coreografia que a gente tá vendo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho que essas imagens assim, tipo, tudo isso de grão que tem, né, desse vídeo caseiro, essa coisa, essa estética toda assim, pra mim, tipo, ela é bem magnética, assim, né? E eu imagino também que ela é muito carregada de um afeto ali, né? Porque eu não posso dizer assim de uma forma ampla, assim, né, sobre o candomblé aqui no Mato Grosso e tal. Mas a impressão que eu tenho vendo essas imagens e conhecendo essa família, que o barracão deles também é algo muito íntimo, sabe? Muito íntimo mesmo, sabe? Tipo, a forma como eles interagem entre eles ali e, sobretudo, com a figura do seu Raimundo, né? Que é o Babalorixá, pai do Rai. E acabou que nesse refazer, eu estou falando tudo que o outro não vai ter nada para falar, mas acabou que nesse refazer, o seu Raimundo talvez tenha roubado um pouco o protagonismo do Rai. E isso acho que foi algo muito orgânico, né, cara? Eu não lembro se teve um momento que a gente pensou assim, vamos fazer essa virada pro seu Raimundo ser mais protagonista, né? Ao mesmo tempo, assim, quase que todas as falas acabavam voltando ou falando ou apontando pro seu Raimundo, né? E sempre assim com essa carga muito forte da memória, né? Então, assim, ter essa imagem dele vivo ali, mesmo que já idoso, né? Sentado ali durante todo o tempo, eu acho que é também, assim, muito forte, sabe? Pra gente ali e tal. É muito doido, assim, tipo... Mas é como se ele fosse o eixo central, né? Do filme também. Então, assim, tem que regravar, né, trouxe preocupações, porque assim, você está com o material todo filmado já, né, pronto para editar, né, você descobre que tem que regravar. Só que ao mesmo tempo, ela deu oportunidade de a gente mudar o foco e perceber que o caminho seria esse que a gente vê hoje no doc, né. Assim, 2 coisas que a gente terminou descobrindo é a importância do seu Raimundo, né, então assim,
que era retratado é o Rai. Só que não tinha como fugir, né, do seu Raimundo. Ele ganhou protagonismo porque, como o Felipe falou, né, assim, todas as falas ele surgia. Né, assim, seja como pai, seja como homem do candomblé, como marido. Né, assim, então, o peso do seu Raimundo na formação, né, da família, de quem eles são, é muito grande. Então, a melhor forma de homenagear o Rai seria homenagear a família dele. A melhor forma de homenagear essa família era buscar esse alicerce, né? esse homem, essa figura, né? Que era o seu Raimundo. E o outro ponto é que, na primeira, eles estavam com a vestimenta do candomblé. E isso, de alguma forma, né, a gente percebeu também que estava dando uma distância de nós, né? Meu e de Felipe deles. Então essa versão, eles não estão normal. O Rai está com roupa comum, né? O Rai está com a roupa dele, de capoeirista. A Isis, mesma coisa, dona Leninha. Então isso, isso fez que a gente se aproximasse mais deles, né? Assim, e percebe a forma que eles falam, né? Como o Felipe falou, eles estão contando a mesma história, mas de modo diferente. Então você percebe que essa proximidade, né? Essa distância que a gente terminou tirando, né, em relação a eles, trouxe mais confiança também para eles, né? Contar a história deles. Eu acho que tem uma questão aí também, bicho, que é muito doido assim, né? Mas lembra muito o Santiago, né? O João Moreira Salles, né? O processo, assim, de alguma forma, assim, a gente, do jeito que a gente quis priorizar, tipo assim, a coisa que era forte, do lugar que eles estavam, da roupa que eles estavam e tal, a gente estava numa distância muito grande deles, né? E aí, por exemplo, assim, a gente, tipo assim, não tinha uma distância de uma conversa ali, saca? A distância do pé do ouvido, né? Que o Coutinho fala muito, né? Então, assim, a gente fez uma coisa mais distante. Então, quando a gente quer regravar de novo, a gente pensa em, pô, cara, vamos ficar mais perto, sabe? Vamos tentar ler mais, você entendeu? O que a pessoa tá falando com o olho também, sabe? Eu acho que isso aí foi bem interessante pra gente. E por mais que a gente não tenha tanto essas imagens da galera dessas entrevistas, né, no filme, eu acho que isso aparece muito no tom da voz, no jeito que as pessoas falam, sabe? E quando a gente fala da Dona Leninha, né, do jeito que ela acessa essas histórias, é muito incrível, sabe? Porque, tipo, ela fala com o olho nublado, com o olho marejado, né? Então, tipo, é incrível, ela tá falando da história dela, né? Eu acredito que é muito importante, assim, que esse filme seja visto. Esse filme, ele foi feito para ser visto, né? Como ele precisa, né? Ele precisa ter esse contato, né? Tipo, eu acredito que o cinema, ele é muito isso, né? O documentário, o cinema documentário, ele é esse cinema desse contato do cineasta com a pessoa, com a coisa que está sendo filmada. E ele é também, depois, o contato desse filme com as outras pessoas, com as outras histórias, né? Então, assim, entre a minha história e a história do Rai, agora existe esse filme, né? E entre o filme e essas outras pessoas vai existir tudo isso, né? É que a relação entre o filme e as pessoas, ela é importantíssima, né? E ali vai estar, tipo, muito do que é a vida do Rai, muito do que foi a nossa experiência para fazer isso. E é muito importante que exista o Sesc, com toda a estrutura que ele tem para, tipo, exibir isso e mostrar algo dessa cultura que não é hegemônica, né? A gente não tá ligando a TV e tá vendo tudo isso, né? A gente não tá vendo a história da capoeira e do candomblé tão forte assim. A gente não tá vendo a história desse cara que era um pedreiro baiano analfabeto e ao mesmo tempo é tido como um pai para muita gente, né? Ele não é só pai
dos filhos dele ali, né? Tem muita gente que ele é pai de santo, né? Então, o Sesc é uma janela, né, de exibição muito importante. Assim, minha formação de cinema, acho que começou no Sesc, assim, né? Então, teve contato com as produções do Mato Grosso, do Japão, do leste europeu, do Irã. Então, imagina o impacto que tem também você fazer exibições, né, de filmes locais, né? Então, com a Mira Luz, exibiu no Sesc, né? Então, assim, como eu falei, é uma janela que traz estudantes, a população, ele é popular, elitizado ao mesmo tempo. Então, acho que o fascínio do Sesc é essa, né? De dar oportunidade para você descobrir vários cinemas, né? Várias realidades. Prazer de fazer o que você ama, né? Acho que em relação à arte, né? Eu também sou da literatura, né? Eu escrevo, né? Contos, né? Só que acho que fazer cinema é outra vibe, né? Outra sensação, assim. Só que também da dificuldade, né? É muito trabalhoso, é caro. Eu tô com o filme há 5 anos, né, na pós-produção. E você tem várias histórias sobre isso, né, no Brasil inteiro, né? Acho que Paulo Betti com Cafundó, acho que foram quase 10 anos para finalizar um longa. Você está falando do Paulo Betti, um autor global, né? Então acho que fazer cinema é isso, né? Prazer e dor e sangue. Cara, eu lembro muito assim, não lembro quem que falou isso, assim, mas algum produtor importante do cinema brasileiro disse que sempre para fazer cinema no Brasil era como se fosse escalar uma montanha. E, nossa, velho, é uma figura muito boa essa, né? E fazer em Cuiabá é talvez assim, escalar uma montanha meio-dia, sabe? Tipo, ir de Cuiabá. Então, assim, é muito quente. A gente quer, saca, velho, fazer. A gente precisa fazer, né, cara? Tipo, a gente vai fazer, assim, entendeu? Então, tipo, vai ser como tiver que ser. Eu gosto muito de pensar também que se são essas as condições, vão ser essas as condições, né? E isso vai aparecer na tela, né? A gente fez esse filme aqui, ele foi feito com um orçamento bem baixo e tal. E tá tudo ali, assim, entendeu? Então, tipo, ele tinha que ser assim. Eu penso muito naquilo do Glauber, da estética da fome, né? Que ele fala sobre que o cinema do terceiro mundo vai ser... né? É ou vai ser? Não sei. É perigoso, divino e maravilhoso, né? É isso. Eu acho que a gente quer isso, saca? A gente quer fazer esse cinema que tenha risco, que seja perigoso, divino e maravilhoso. O cinema também é essa potência, né, de transformação de vida, eu acho. Assim. Como eu falei, ela é uma arte cara, né? Mas também tem essa questão da recepção para o público, né? Eu sempre lembro uma história de uma... Foi em São Paulo, uma dona de rua, não lembro da corredora, né? Assim, ela viu Carruagem de Fogo, né, que é um filme de 81, que ganhou até o Oscar de melhor filme. E quando ela viu aquelas imagens, né, dos corredores, ela pensou, isso eu tenho que fazer da vida. O que ela fez? Ela se tornou uma maratonista. Então, assim, acho que é um testemunho de vida para quem realiza cinema e, de algum modo, para quem vê filmes, né? Porque filmes é isso, é comunicar, é expressar, né, sentimentos, né, verdade, mesmo que a sua verdade, né, pontos de vista.